Nós estamos falando sobre o Apocalipse. Estamos entrando numa fase. Você tem que prestar muita atenção, porque o Apocalipse não está numa ordem cronológica. Ele vai e volta. Muitas das coisas se repetem de outra forma. Eu quero repetir aqui: se você quiser verdadeiramente saber o Apocalipse, você vai ter que ler todos os profetas. Eu quero estudar, quero entender. Não tem como eu dar todo detalhe aqui em 1h30 de aula. Nós vamos sair daqui a 3 anos e não vamos ter terminado. Então tem certas coisas que eu vou ter que falar superficialmente, e às vezes você não entenda porque não lê Bíblia. Então a leitura da Bíblia é fundamental para que você tenha um entendimento do Apocalipse. O brasileiro ocidental, ele tem mania de pegar tudo mastigado e comer. Tudo a jato. É o Deus nesse café. Todo mundo vai na igreja, que é o Deus que você joga na água, bebe, está pronto. Você conhece nesse café, você pega lá, joga, o café está pronto. Deus não é assim não. Deus é uma caminhada, é uma vida, é um relacionamento através de Jesus. E nesse relacionamento você tem que pegar a sua cruz e seguir Ele, negar a si mesmo. Evangelho é morrer para viver, é perder para ganhar, e é dividir para somar. E se você não faz isso, você está em outro evangelho. Então, enquanto o povo de Israel e a Bíblia inteira vem deles, eles vão para Deus para oferecer alguma coisa, nós vamos para pedir. Olha a diferença. O que Deus quer de você? O seu corpo. Romanos 12:1 diz: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Irracional, você não pedir alguma coisa. Racional é você falar: eis-me aqui, Senhor, faz de mim a tua vontade, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu estou aqui para te servir. Isso é o racional. Amém? O resto Ele vai te dar. Então, se você não tiver essa mente, você não entende Bíblia. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Falou que o maior aqui hoje é aquele que serve, não aquele que é o quê? Apocalipse é uma maravilha. Tem crente que tem medo de Apocalipse. Então nem salvo você está. Apocalipse é a vitória. Tem medo de Apocalipse por quê? Apocalipse é o fim. Esse livro tem início, tem meio, tem fim. Apocalipse é a concretização das promessas de Deus para nós e o juízo dele para esse mundo. Porque hoje você pode falar assim: que injustiça, gente morre de fome, os caras mal estão aí, por que não acontece nada? Porque Deus é bom, e Ele faz nascer sol sobre justos, injustos, sobre bons e sobre maus. Mas haverá um dia que Ele vai julgar esse mundo, e aqueles que não têm a vida entregue na mão de Jesus, meu filho, é melhor cair na mão do homem do que cair na mão de Deus. Os profetas dizem: por que desejais o dia do Senhor? É dia de ira, não para nós. É dia de morte. Jesus vem, sai uma espada da boca dele. A espada é essa aqui, ó. E ele vai matar tanta gente. Essa palavra vai condenar e matar tanta gente, que diz que vai encher o lagar da ira de Deus de sangue, de reis, de governantes, de poderosos. Então, meu irmão, você não tem que ter medo de Apocalipse, a não ser que você não esteja no caminho estreito e apertado, né? A não ser que você ainda não negou a si mesmo, a não ser que você ainda não perdoou ninguém, está com mágoa no coração, está com ódio, está com amargura, e você pode ter medo. Porque o passaporte carimbado tem algumas exigências para você subir. Uma delas é entregar a vida para Jesus como o único e suficiente Salvador. Não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Senhor e Salvador. Quem manda é Ele, não você. A segunda é a oração do Pai Nosso, que todo mundo gosta de rezar ela em cemitério. Eu gosto de falar do final dela, que eles nem leem. Mateus 6, 24 a 26 é o mais importante. Se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai perdoará as suas. Mas se não perdoar, não recebereis perdão. Outra coisa, você tem que dar fruto, porque senão você é cortado fora. João 15:1. Ele que estando em mim não der fruto, eu corto.
Então você está aqui hoje para aprender a palavra, para ensinar para outras pessoas, para ser edificado e buscar no joelho o dom ou os dons que Deus te deu para que você dê fruto. Não é sentar num banco da igreja, assistir uma aula e ir para casa, que maravilha. Maravilha, se você não praticar, não tem maravilha nenhuma. Se você não mudar, não abandonar o pecado, não abandonar o caminho desse mundo tenebroso, não tem maravilha nenhuma. Porque a palavra nessa manhã, ela tem que fazer 3 coisas na sua vida. Ela tem que te exortar, te edificar e te consolar. Amém? Então não seja somente ouvinte, seja operoso praticante dessa palavra. E Apocalipse para você é fichinha, tá? Glória a Deus, é o quê? Fichinha. Eu amo Apocalipse, é minha vitória. Não vou ler isso não, me dá um arrepio, tem medo, nem durmo de noite. Então você nem salvo você está. Nem salvo você está. Você degolado, que bênção, você vai fazer para o altar de Deus. Se você ficar aqui, Deus manda o urubu da comida para você, igual mandou para Elias, manda maná igual mandou para o povo de Israel, faz brotar água. Preocupa nessa manhã de ser santo, porque Deus falou, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, fala para o irmão aí, ninguém verá o Senhor, ninguém. Vá para o mundo para ser luz no mundo, não misture com o mundo, pregue para o mundo, seja testemunho no mundo, não compactue com os erros do mundo, não compactue com nada a ver o que tem, não compactue com esse espírito que atua dentro das igrejas. Quando estou falando de igreja, estou falando de nós, que pregam um evangelho mentiroso, um evangelho light. Jesus disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca. O que tem de light nisso? Tua mão faz, corta fora. Então nós temos que mudar. Estou falando de mim, de você. Se você quiser subir, você tem que mudar. Porque essa igreja mais ou menos não sobe não. 99% de Jesus é igual a zero. Zero. Ou é 100 ou é zero. Não tem muro. Não tem meio termo. Então você tem que tomar uma posição, porque o tempo está estreitando. E é isso que você está estudando aqui. Amém? E eu falo isso porque eu amo vocês. Dia que aqui, que maravilha, passando a mão em todo mundo. Vitória, vitória, vitória. É você passar pela prova dando glória a Deus. Vitória é você permanecer no caminho que ninguém quer permanecer. Vitória é saber que Jesus está com você e vai te ajudar. Vitória é saber que na cruz Ele pagou toda a sua dívida. Isso é vitória. Não é ter BMW nem mansão. Deus não está nem aí para isso. Isso não vale nada para Ele. Jesus não morreu para você ter casa nem BMW. Ele morreu para você salvar, para ser salvo, tu e a tua casa, para livrar sua alma do inferno. É para isso que Ele morreu, para te dar um reino que por enquanto está invisível, mas Apocalipse diz que vai ser visível. Ele morreu para que você tenha vida eterna, não para ter nada aqui. Aqui não vai te deixar faltar nada. Eu posso ter? Pode. E se você tem dinheiro e não dividir, você vai ficar também. Porque se Ele te deu dinheiro, te deu posse, é para abençoar o reino, missionário, pobre, viúva. É para isso que Ele te dá dinheiro. Não é para você se deleitar só não. Eu posso ter meu dinheiro, gastar, pode. Avareza é idolatria. E você vai ser julgado como idólatra. Meu dinheiro, você não tem nada. Se você morrer hoje, você não leva nada. Então pensa, seu reino não é daqui. E Apocalipse está te mostrando outro reino. Se você não acredita nisso, você é o mais infeliz de todas as pessoas, que sua vida vai acabar lá no cemitério. Mas a minha começa no cemitério. A minha começa. Porque quando eu morrer, eu vou tomar posse de um reino que está aqui, que não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria, paz no Espírito Santo. Então vamos ver Apocalipse. Bate aí para mim. Nós estamos falando dos selos, e os selos têm a ver com as trombetas, tem a ver com os cálices. Apocalipse agora vai para frente e para trás. Os 7 selos é a concretização do Apocalipse inteiro, de uma forma resumida. Depois Deus vai como se dando um zoom naquilo, ó, vai ampliando para você entender.
Só para você ver como é que Deus trabalha. Eu vou te dar um exemplo. Jesus falou assim, deixou 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Você fala, nossa, só 2, né? Tomou bomba de novo. Os 2 são o resumo dos 10. Aí você fala, só 10, né? Não, os 10 viram 613. Nossa, Apocalipse, os selos, 7 selos. Depois vai vir as 7 trombetas. Só vai ampliando. É igual os mandamentos. Então, fica ligado, porque os cavalos têm a ver com o anticristo. A alma do altar tem a ver com as testemunhas. O sol virá, ficar em trevas, e a lua em sangue tem a ver com a volta dele. Quando eu chego no selo, o 6º selo, já é a volta de Jesus. Aí depois, volta para trás de novo. Começa no 1º, no 2º, no 3º, tá? Depois, volta para trás de novo. Ele vai ampliando, ó. E ele vai falar de tudo nisso. Você tem que ficar ligado. Amém? Pode bater. Então, nós já falamos aí dos 4. Sim? Então, pode bater. Esse nós já falamos. Quem que é esse? É quem? Anticristo. Por que ele não é Jesus no cavalo branco? Porque o anticristo é um falso Cristo. Ele vai parecer cordeiro, mas por dentro é um dragão. E ele só vai manifestar quem ele é no meio da tribulação. Até lá vai ter muito crente até beijando ele. Nossa, que maravilha. O mundo vai virar uma polvorosa, vai virar guerra, confusão. Aí esse cara, junto com 10 nações, ele vai trazer paz. Todo mundo, não, que maravilha. Ele vai trazer paz, ele vai monitorar 24 horas o mundo inteiro, todo mundo, ó. Acabou a violência, tráfico de droga. Agora estão chipando a placa de carro. Como é que uma pessoa rouba um carro para colocar onde? Pega a primeira estrada que ele pegar, o primeiro radar que ele passar da polícia, roubado. Não pagou IPVA, não. Mas você passar de carro, não precisa bilhetes, não. Passou, IPVA não está pago, carro apreendido, carro com isso, aquilo, outro, só vai atrás de você, para aí. É nesse nível que nós estamos chegando. Você está achando que está longe? Em setembro agora, todo carro que sai já vem com essa prova. E até o ano de 2021, todos nós somos obrigados a ter essa prova. Daqui a ano que vem, toda pessoa é obrigada a declarar imposto de renda, tendo renda ou não tendo. Criança que nasce já tem CPF, é obrigatório ter o quê? CPF. Você não sabia que isso é uma marca já não? Está te condicionando a aceitar o quê? Marcas. Aí você fala, que maravilha, dinheiro sumiu, chego lá, ó, põe lá meu dedo lá no Itaú, lá, aí depois, sei lá mais o que, daqui a pouco, o chip do cartão muda tudo com identidade. Isso é um condicionamento para te preparar a ser marcado igual gato. Você já viu gato com a orelha furada? Quem já viu? Agora os gatos têm a orelha furada, o cara chega com um scanner lá, nasceu dia tal, vaca, visto na televisão onde? Dá tantos litros de leite, assim. Você é gato. Nós não, da glória a Deus nós não somos. Nós temos Jesus. Não vamos ser marcados, mas os do mundo aí vão ser gados, tá? Amém? Então presta atenção nos selos, que isso aí é um falso Cristo. Ah, mas ele tem um arco, aí é um arco de guerra. Foi lhe dado uma coroa, nem fala que a coroa é de ouro. O outro cavaleiro de Apocalipse 19 é bem diferente desse, que ele tem uma coroa de ouro. Na coxa dele está escrito que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele não vai trazer paz, não. Esse aí vai. O outro vai trazer, fala, juízo. Jesus não vem trazer paz mais, não. Ele vem trazer juízo. Paz você tem hoje. Da glória a Deus você tem hoje. E quando ele implantar o milênio, vai ter 1000 anos de paz. Mas quando ele voltar, a Bíblia diz: por que desejas o dia do Senhor? Eu desejo. Agora e o mundo? Os que, se você não pregou o Evangelho, aqueles que você não deu Bíblia ainda, aqueles que você queimou eles com seu péssimo testemunho, você já pensou? Essas pessoas ficando, parentes nossos, vizinhos, etc. O que vai vir sobre eles? Misericórdia, fala, é juízo. Só que Deus vai pedir das nossas mãos o sangue de cada pessoa que nós
não falamos para ele do amor de Cristo. Estuda, ora, paga um preço, muda, desliga a novela, vai para a leitura da Bíblia, porque o tempo está acabando. Esse homem aí, ele traz mais uns cavalos atrás dele, tá? O anticristo vai trazer, primeiro fala paz, depois ele traz o quê? Guerra. Continua. Depois ele vai trazer o quê? Fome. Depois ele traz, você fala, pastor, essa fome pode ser para quem? Pode ser para nós que não vamos poder comer, comprar nem vender. Mas você vai morrer de fome? Eu creio que não. Mas Deus vai te provar para ver se verdadeiramente você o ama. O povo de Israel começou a murmurar. Cadê o maná? Esse pão viu. Hoje, meu irmão, você entra no supermercado e compra tudo que você quer. Numa guerra, não adianta você ter dinheiro, não. Você não tem o que comprar. É triste. Meu irmão foi missionário em Angola, na época da guerra civil lá. Ficou lá 8 anos, implantou 3 igrejas por conta dele. Sem igreja nenhuma patrocinando. Ele foi, implantou e voltou. Ele tinha dinheiro, porque ele trabalhava numa empresa multinacional lá na Angola. Mas não tinha onde gastar. Saía daqui com mala cheia de comida. O dinheiro dele gastava construindo igreja, que é uma bênção. Porque comida não tinha nem para comprar. Então, eu falei desse cavalo. Falei que a cor dele não é amarelo. No hebraico a cor é verde. Tá? Isso é importante você saber. Outra coisa, esse cavalo representa Abacuque, capítulo 3, quando diz que esse anticristo, ou esse filho da iniquidade, ele traz na boca dele o inferno, e a morte acompanha ele. Então isso é ele traz paz no início, e depois começa, e o inferno e a morte estão agarradinhos nele. Agora, quem permitiu esses cavalos, está achando que é o capeta? Isso é Deus que mandou. Deus manda no capeta. Não acontece nada sem a vontade dele. Os filhos da sua cabeça estão contrários. Tira da sua cabeça que Deus tem adversário. Deus não tem adversário. Ele criou o mal, criou as trevas, criou o diabo, e ele vai destruir ele com o sopro da boca, o anticristo. Quem tem adversário é você. E ele te deu as armas para vencer o adversário. Abre comigo 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O catolicismo romano pôs na sua cabeça que Jesus lutando com o diabo. Que luta que tem? Você está falando do Senhor no céu, na terra e no inferno. Vai lutar com quem? O diabo é um cachorro na mão dele, para cumprir os projetos que ele quiser. 1 Pedro 5, 8. Milhares diante da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno nos exalte. Isso é o 7, tá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Fala para o irmão, vigia. Porque o diabo, vosso adversário. Adversário de quem fala? Seu. E Deus te deu as armas para destruir ele. Resiste ao diabo e ele o quê? Quem tem que resistir não é Deus, não, é você. E ele já te deu como resistir. Está aqui, a espada do Espírito está aqui, Você não tem que viver pelo que você sente, nem pelo que você vê. Você tem que viver pelo que está escrito aqui. Você pode estar sem um tostão no banco doente hoje. Isso não te desqualifica como filho de Deus. Você não é filho de Deus porque tem dinheiro ou deixou de ter. Você não é filho de Deus porque está curado ou doente. Você é filho de Deus porque está escrito: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, curado, doente. Você é filho de Deus. Cuidado com o evangelho pregado. Vamos lá então, aqui é o hebraico, palavra, cavalo amarelo, olha lá, esverdeado, e no grego também, Tanto a tradução do Novo Testamento no hebraico quanto no grego, a cor é verde. Pode clicar isso.
Agora nós vamos para o próximo, porque aqueles outros eu já falei. Vai lá. Vai. Não volta em minuto. Zacarias 1,18. Só para lembrarmos quem são esses cavalos. Levantei os olhos e vi 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele respondeu: são os 4 chifres que dispersam a Judá e a Israel. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que são estes? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersam a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder outrora a terra de Israel. Presta atenção, 4 chifres são o quê? Fala, 4 reis ou 4 governantes. Mas não está falando 4 cavalos. Eu já li Zacarias, que no capítulo 6 vai falar dos 4. Quem são esses chifres? Na época de Zacarias, são os 4 generais de Alexandre o Grande, que comandaram o império, que dividiram o império dele. O nome é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Você já deve ter visto algum filme de Cleópatra. Cleópatra existiu. Ela é uma rainha grega egípcia, porque Ptolomeu herdou o egípcio. Aí começa o reinado dos faraós gregos, e ela é uma rainha. Isso é depois, é um período que não está na sua Bíblia. É o período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Mas é um período muito importante que você tem que conhecer. Ele está falando que esses 4 chifres, eles iam se levantar contra quem? Judá, Jerusalém, para destruir. Agora nós temos 4 cavaleiros. 4 cavaleiros que na realidade lembra que de Alexandre brotou 4? Sim? E do anticristo brota o quê? 4. E esses também vão destruir quem? Você acha que ele quer tentar destruir quem? O mundo? O mundo vai baixar. Ele quer destruir eu e você. 2 povos vão estar na mira do anticristo, depois de 3 anos e meio. Um são os judeus, porque sem judeus Jesus não volta, as profecias se cumprem lá. O outro somos nós, que estamos enxertados na oliveira que é Israel. Romanos 11, você já aprendeu isso aqui comigo. Ele levanta contra a gente para tentar destruir. Amém? Por que ele quer destruir você e eu? Porque o poder de Deus na terra é a igreja. Aonde está o poder de Deus? O reino de Deus está aqui. O resto é reino de Satanás. Lógico que Deus tem um controle, mas ele reina. 1 João 5,19. O príncipe desse mundo, o imperador desse mundo é o diabo. Ele ganhou a maioria na eleição do voto. O mundo prefere o diabo do que a Jesus. Então ele ganhou. E Deus permite que ele reine sobre os dele, não sobre você. Dá glória a Deus, que você pertence a outro reino. Então, meu irmão, você é uma minoria no meio de uma maioria que serve o diabo. É igual Israel. Israel são 12 milhões de judeus que lutam contra o mundo. O mundo odeia eles. São 300 milhões de muçulmanos contra 12 milhões de judeus. Que dia que eles derrotaram Israel? Nunca. Sabe que dia que o diabo vai derrotar a igreja? Fala, nunca. Deus não precisa de muita gente. Então, fica ligado nisso. Porque muitos vão abandonar a fé por causa das lutas. Eu quero ser crente, mas não. Aliás, crente o diabo é, mais do que você.
Eu não quero ser cristão mais não, muda até nome. Você sabe que os judeus mudaram o nome na época da Inquisição. Tiraram o sobrenome judaico e colocaram outros sobrenomes para não serem mortos. Muitos vão aceitar a marca. Muitos pastores vão falar, isso aí não tem nada a ver, o que tem? Você conhece essa dupla de capeta? Aqui está falando, se você aceitar, você dança. E aí? Mas isso é modernidade. Isso aí é para facilitar a sua vida. Aí nessa não, a sua regra de fé é essa aqui, ó. Amém. Presta atenção, aprende, estuda, Bíblia. Livro de cabeceira seu tem que ser o quê? A Bíblia. Vai lá, meu estudante. Agora ele vai romper o 6º selo. E esse 6º selo é bem grande, hein? Sabe por quê? Porque esse 6º selo marca a volta dele. Ó. Era para o Apocalipse ter acabado aí, mas ela vai voltar e explicar sobre o primeiro cavalo, sobre a primeira trombeta, sobre o primeiro flagelo. Vai assim. Só vai ampliando para você ficar ligado nos acontecimentos. O que eu tenho aqui então até o 6º selo é um resumo de todo o Apocalipse. Pastor, eu não entendi ainda não. Você vai entender porque agora vai começar a ampliar. Então vamos ver esse 6º selo. As almas dos mártires, desculpa, é o 5º, caducando. Não é o 6º, ainda não, adiantei aqui, voei. Esse aqui é o 5º selo. E o 5º selo marca as almas dos mártires debaixo do altar, fala das testemunhas. Ou seja, quem são essas testemunhas? Quem sabe? Você sabe para que você recebeu o Espírito Santo? Você sabe? Pastor, eu recebi o Espírito Santo para arrepiar a nuca de vez em quando, sim, calafrios. Não. Recebi o Espírito Santo para ficar rico, também não. Abre aí Atos 1:8. Vamos ver para que você recebeu o Espírito Santo. Esse é o 5º, desculpa, falei errado, esse é o 5º. Vamos ler ele lá, antes de você ler Atos 1:8, vamos ler lá. Vamos na sequência aqui para não dar mais caducado. Vamos lá. É Apocalipse 6. Vamos ler lá e daqui a pouco eu falo Atos 1:8. Verso 9. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentaram. Chamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Você vai ver que Apocalipse vai falar desse de novo, mais 2 vezes. De novo eles vão falar, de novo vai mostrar uma multidão de gente com vestidura o quê? Branca. Porque aqui dá um resumo, lá vai começar a ampliar. Então isso vai se repetir de novo, 2 vezes em Apocalipse, de uma forma mais ampliada. Mas quem são as testemunhas? Apocalipse 1:8. Recebereis poder, Atos, estou falando bobagem, Atos 1:8. E recebereis poder para ficar rico, tá aí. E recebereis poder para seres minhas testemunhas. Você pode até ser testemunha ficando rico, mas esse não é o melhor testemunho não. Jesus me deu 8 fazendas, esse não é o melhor testemunho. O melhor testemunho é quando você para de mentir, de brigar com a mulher, quando você não aceita propina. Esse é o melhor testemunho. Quando você fala não para o capeta, para a sua carne e para o mundo. Tem testemunho melhor do que esse, não? A pessoa briga com você não revida com briga. Você controla a sua carne, o seu eu está na cruz. Não tem testemunho maior do que esse. Quando você começa a refletir Jesus, o amor dele, a longanimidade dele, a paz dele, quando verdadeiramente você é um cristão, um imitador de Cristo, não tem testemunho maior do que você ser um imitador de quem? De Cristo. Não é ficar, meu Jesus me encheu de dinheiro. Será que ele te encheu de dinheiro? Vai te encher de dinheiro mesmo?
Abre comigo 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ver se vai te encher de dinheiro. Agradece o que você tem, meu irmão. Porque eu vou te falar, tem muita gente que não tem nem comida nem roupa. Tem gente hoje morando debaixo do viaduto. Tem gente hoje catando lixo para comer. Mas até hoje ele não deixou faltar nada para você. Você tem que dar glória a Deus. Então essas pessoas aí são testemunhas. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 1, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Fala para o irmão, eu estou super contente. Você tem roupa e comida, você tem que dar o quê? 6, 7, né? O que eu falei? Tem que tomar um café, porque eu dei aula ontem de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu acho que estou embolando os versículos. 6, eu estou lendo 6, 7 e falei outro número. Porque o amor, nada temos trazidos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, é o seu caso, hein? Caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na perdição e ruína. Está escrito isso aí na sua Bíblia ou só na minha? Silêncio. Você sabe o que é ficar rico? É ter toda a sua família salva, ter seus filhos na mesa salvos, seus vizinhos, seus parentes, é ser rico. Ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. O que acontece então? Eu vou para o meu sítio agora, eu vou para não sei aonde, eu vou para isso, acabou, abandona tudo. E assim mesmo se atormentam com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Fala para o irmão, foge. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, ó, as testemunhas que estão ali são pessoas que permaneceram no caminho estreito e morreram por causa de Jesus. Não tem galardão maior do que você dar a vida por ele. Um monte de missionário já deu e ainda está dando. Você fala, isso não existe, não tem ninguém que dá a vida por Jesus, não? Pois tem muitos estão dando a vida. E alguém deu a vida para o Evangelho chegar aqui. Muitos vieram aqui para o Brasil, foram comidos de índio e foram esquartejados para você hoje ter a palavra. Esses estão lá, ó. Isso aí é intocável. Você vai estar lá também. Mas no galardão deles, meu irmão, só se você morrer por causa dele. Abre aí 1 João capítulo 3, verso 16. Agora, primeira, tá? João, né? João 3,16, não, você sabe de qual. 1 João 3,16. Porque não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Quando você está dando a sua vida pelo irmão, você está dando para Jesus, sabe? Para Jesus, quando é que nós te demos de comer, que o senhor teve fome, estava nu e te cobrimos? Quando você faz a um desses pequeninos necessitados, você faz para mim. Como? Se você der a vida pelo irmão, você dá a vida por Jesus. Como você pode, os missionários deram a vida por você. Deram a vida para quem então? Fala. E também pode dar a vida para Jesus direto, não negar ele, igual aquele monte de cristão lá, Estado Islâmico, corta a cabeça. Nega Jesus. Bom, vai direto para ali, ó. Vai direto, não sente dor também não, tá? Você viu o apedrejamento de Estevão, não sente nada, você viu o deles gritando. Você viu na televisão um monte morrendo. Você viu alguém desesperado gritando, me solta. Quietinho, igual ovelha, igual Jesus. Morre. Porque estão vendo Jesus com a mão assim, ó. Porque a casa deles ficou pronta e ele mesmo vem te buscar. Quem é que vem buscar? Ele. Se for decapitado, ele já está com a mão assim, ó. Coisa boa, hein? Já pensou? Sente dor também não. Testemunha, lá não fala não. Estevão, apedrejado. Ele fala aqui que ele estava desesperado, está doendo, para.
ele viu o céu aberto, o Filho do Homem se levantar. Por que ele levantou? Veio buscar ele. E ele ainda antes de morrer falou assim: Senhor, perdoa eles. Isso é o espelho. Vamos lá então. Apocalipse 3, 4 e 5. As 7 igrejas têm a ver com 7 selos. Esses que estão debaixo do altar, que tem a vestidura branca, representa uma das igrejas também. Abrem comigo a igreja, capítulo 3. Apocalipse 3, volta lá. Está ali na tela. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de quê? Vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Esse selo tem a ver com essa igreja, igual os outros selos têm a ver com outras igrejas aqui de Apocalipse. Então esse aqui marca a igreja de Sardes. Isso é muito importante, depois eu vou fazer uma tabela, eu estou indo para frente, mas vou voltar, para você entender igreja, selo, trombeta, entender também cálice. Você vai ver que é uma repetição de fatos, tá? Vamos voltar lá então em Apocalipse 7, 9. Pastor, você está falando, espiral, né? Vai e volta. É a espiral. Tem outro detalhe. Eu acho que a diferença das taças é as proporções. Isso que eu estou falando, vai ampliando. Vai só ampliando. Trouxe a morte, vai ampliando. 1/3 da humanidade morre, vai só ampliando. Igual você falou, né, os 4 cavalos. O primeiro é paz. O segundo é guerra. O terceiro é fome. A fome, eu diria que pode ser consequência da guerra. Uma guerra destrói Pode? Sim, não vai ter comida. Então é uma coisa que vai só aumentando, só ampliando. Vamos lá então. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Olha como é que repete. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar. Você vai estar nessa aí, da glória de Deus. Você vai estar nessa aí, irmão? Isso aqui são milhares e milhões de toda língua, povo, raça e nação, que foram o quê? Salvos. Lembra que ele está vendo na frente, ora ele vê no início, ora ele vê no meio. E aqui ele está vendo na frente. Está vendo já as pessoas o quê? Você lá. A glória a Deus, você lá. Fala assim. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamaram em grande voz, dizendo ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos lá então em outro versículo, 19:8, vamos ler de novo. Você não pode ler Apocalipse com uma escatologia do capítulo 1 ao fim. Entendeu aí ou não? Quem está entendendo? Não pode. Vai aí. Então, um selo é morte. Daqui a pouco amplia. O que é a morte? O que vai morrer? E vai só. O outro lá é fome. O outro é guerra. Então vamos lá. O outro é o anticristo, né? Apocalipse 19:8. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Vamos a partir do 6. Então ouvi uma como voz de multidão, com muitas águas, como de muitas águas. Quem lembra aqui o que é muitas águas? Povos, nações, reinos. Então essas multidões saíram da onde? Fala, de entre todos os. Fala para o irmão, você faz parte. Amém? Em nome de Jesus. E como fortes trovões dizendo, aleluia, pois o reino do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o reino é do Senhor nosso Deus. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cordeiro, cuja a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora eu te falo, qual outra citação tem a respeito disso? O apóstolo Paulo em Efésios 5 diz que Jesus vem buscar, 5, 27 a 26, uma igreja gloriosa, santa, sem rumo, sem mácula e sem defeito. Está falando de você. É que está vestida com linho que fala? Finíssimo. É a noiva de quem? Ah, pastor, Deus exige santidade? Exige. Isso está em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje jovens saem da igreja e vão para um motel. Estão fornicando aí, eu nada a ver o que tem. É a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou preocupar com o quê? Pois se eu fosse você, preocuparia. Se quiser eu te mostro aqui um monte perdendo a salvação. Ah, mas nunca foi salvo, será? Será que Saul nunca foi salvo, não? Deitou nele lá o óleo, o Espírito Santo possui ele começa a profetizar. Daqui a pouco tem um demônio nele, ele suicida. E aí? Vigia, vigia, cuidado com o que você escuta, com doutrinas que não estão na Bíblia. Gente leva mais fé em Calvino, Armínio, do que em Jesus Cristo. E aí? Sua regra de fé chama-se Jesus. Se ele falou que corta fora, corta fora. Se ele falou que a casa fica vazia, a casa está linda, ornamentada, porque um dia o Espírito habitou naquela pessoa. Aí a pessoa joga fora o Espírito, alimenta a carne, ó, o Espírito vai embora, volta para dentro dele o que estava e traz mais 7. Se é Bíblia ou não? Estou falando uma bobagem aqui? Vigia. Crente não vai em motel, crente não veste mulher de tiazinha, crente não leva sexo igual do mundo, crente não faz piada com o nome de Jesus que é santo. Então nós temos que mudar, porque o tempo, ó, amém? Não ouvi nenhum amém, misericórdia. Hoje tem assim, que eu acompanho muito de perto. Hoje nós temos assim, por exemplo, o Caio Fábio e o Kleber Lucas, por exemplo, eles têm tirado um montão de gente da igreja. Um monte, mas é muita gente para seguir mesmo. Cantor gospel agora, canta a música do mundo. Dentro de igreja tem música do mundo. O que você acha disso? Isso é o lixo do lixo entrando, é o mundo, funk, não sei o que, funk gospel. Daqui a pouco tem um banda gospel, tem não sei o que. Porque já tem vela gospel, sal gospel, sei lá mais o que tem. Foge dessas coisas. Vamos lá então. Igreja santa, gloriosa, sem defeito, pura, sem mal. Amém? Isaías 43, 10. Vamos ver quem são as testemunhas. Quando eu falei que ele vai perseguir a igreja e depois do meio da tribulação a Israel, você sabe que o povo judeu é testemunha, que até hoje eles não exterminaram eles. Hitler matou 6 milhões de judeus, mas tem um judeu que não ia dar conta de matar, não. É o que está sentado à direita de Deus, o leão da tribo de Judá. Esse aí não tem como. Então as testemunhas. Isaías 43, 10. Se eu não for ler tudo, você anota depois em casa para a gente não perder tempo, tá? Porque aquilo ali repete sobre o que eu estou falando. Só estou te mostrando como é que a Bíblia é toda linkada, e tem repetição, que o Apocalipse está todo escrito nos profetas. Vós sois as minhas testemunhas, está falando para a casa de Israel e para a casa de Judá. Diz o Senhor, o meu servo, quem escolhi, para que sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia. Toda nação que levanta contra Israel, ó, todos, ó. Império Egípcio,
Império Assírio, Império Babilônico, Império Grego, Império Romano. E agora o anticristo também vai. Pastor, Jesus falou aqui, não passará essa geração sem isso. Nós vamos ver isso aí. Isso aí tem muita má interpretação. Nós vamos ver isso aí, porque no outro selo vai falar da questão da lua escurecer e a figueira balançar, cair os figos na terra. Isso é uma profecia de Mateus 24. Vamos lá então, Atos 1,8 eu já falei, vós sois minhas, o quê? Isaías 44,8 vai falar a mesma coisa, e Apocalipse capítulo 20, verso 4, vamos lá. Olha o privilégio dos que foram decapitados, tá? Eles vão julgar a terra junto com Jesus. Demais, né? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses se sentaram aqueles ao quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra. Está vendo que repete? Falou isso lá, está aqui no final agora. Quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, estiveram e viveram e reinaram com Cristo durante um milênio. Esses aqui são juízes junto com quem?